Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e neste vídeo eu quero abordar algumas informações muito importantes sobre os rolamentos. A primeira delas é quais são as principais causas de falhas em rolamentos. Acompanhe comigo como está essa distribuição. Se você observar, a lubrificação inadequada com a contaminação, isso aqui já dá mais de 50%. Ou seja, um lubrificante inadequado, às vezes a vedação que já não atende mais ali o seu propósito, isso já compromete mais de 50% do seu ativo. Aqui o desalinhamento, veja só, 20% das causas de falhas está diretamente ligado também ao desalinhamento. Então veja o percentual como é grande aqui das causas de falhas. Assim como erros de montagem, 18%, armazenagem e manuseio inadequado, e causas desconhecidas, 5,5%. Quando a gente tem aqui para erros de montagem, rolamento é um elemento de máquina muito importante dentro do meio industrial. Então, a sua montagem tem que ser feita por um profissional qualificado, capacitado. Por exemplo, um rolamento com preço não tão acessível ser montado de qualquer forma, ou não usar a ferramenta correta. Então, isso pode comprometer o seu ativo. E algumas informações, como, por exemplo, a troca do lubrificante, o tipo do rolamento, quando o volume, a quantidade correta do lubrificante, muitas vezes isso já tem na placa de identificação dos equipamentos. A exemplo dos motores elétricos. Veja só, aqui eu tenho um motor elétrico, aqui a sua placa de identificação, e aqui tem um campo destinado aos rolamentos. Tenho dois rolamentos, 6314 C3, ele diz aqui 27 gramas, e ainda diz aqui que o período de relubrificação é a cada 12.000 horas. Então, o que eu quero abordar aqui também? Entender a designação do rolamento é extremamente importante. Por quê? 6314 aqui é a sua designação básica. O 6 diz o quê? Que é um rolamento rígido de esferas. 14, esses dois últimos dígitos, aqui diz respeito ao diâmetro interno do rolamento. Aqui eu tenho 4 dígitos na designação básica. Às vezes eu tenho 3, às vezes eu tenho 5. Agora tem também aqui o C3, que diz respeito à sua folga interna radial. Se o motor na placa de identificação diz que é um rolamento 6314 C3, então a sua folga radial é uma folga C3. Não é para usar aqui um rolamento, por exemplo, 6314 sem esse sufixo. E o 27 gramas está dizendo o quê? Que é a quantidade de graxa que tem que ser colocada na sua relubrificação a cada 12.000 horas. Então, a lubrificação do rolamento é extremamente importante para o seu ativo. Assim como entender aqui o que significa a sua designação. Vamos ver aqui desde o prefixo até alguns sufixos, os seus significados. Isso vai ajudar muito você no dia a dia aí da indústria. Vamos lá. Nas designações, aquilo que vem antes é o prefixo. Então, aqui eu tenho a letra W. O primeiro ponto que a gente vai ver. O prefixo. Isso quer dizer o quê? Que ele é aço, o W, aço inoxidável, e as suas dimensões é em milímetros, é dimensões métricas. Então, o que vem antes da designação básica é o prefixo. Não é tão comum encontrar, mas é importante você conhecer. Já na designação básica do rolamento, eu tenho o primeiro dígito, que significa aqui o seu tipo. O segundo dígito é a série da largura. O terceiro dígito, o diâmetro, a série do diâmetro externo. E os dois últimos dígitos, aqui, diz respeito ao seu diâmetro do furo, o qual pertence a 4 regras. Isso eu detalho bem lá na nossa playlist do canal de tecnologia dos rolamentos. Você pode acessar e encontrar isso bem detalhado lá. Então, aqui na designação básica, isso é o que significa cada dígito. E o que vem após a designação básica são os sufixos, que também são grupos. Ou seja, o grupo 1
diz respeito ao quê? O E, aqui, grupo 1, projeto interno do rolamento. O E significa que ele tem um projeto interno otimizado. E o CC, anel interno sem flange. Detalhe, você pode encontrar outras letras. Se você acessar o catálogo, por exemplo, da SKF, você vai ver o que significa cada um das letras e seus respectivos sufixos. Vamos aqui para o próximo. Grupo 2, diz respeito aqui, eu tenho um K30. Veja que é uma designação aqui um pouco mais longa. Grupo 2, projeto externo do rolamento. Eu tenho, às vezes, somente o K, que é um furo cônico, conicidade de 1:12. E quando ele vem aqui, K30, furo cônico com conicidade de 1:30. Se ele tem o 30, ele tem um furo cônico e a sua conicidade é de 1:30. J, projeto da gaiola. O J quer dizer o quê? Gaiola de aço estampado, centrado no anel interno. E o que vem a barra, nós temos aqui o grupo 4, tratamento térmico, folgas, lubrificação e outras variações. O que significa o W33? Canal circular e 3 furos para lubrificação no anel externo. Isso aqui é um rolamento autocompensador de rolos e ele tem aqui 3 furos para quê? Para lubrificação através do seu anel externo. Então aqui eu fecho o grupo elementos de apoio com algumas informações adicionais sobre os rolamentos que são extremamente importantes o profissional de manutenção conhecer no seu dia a dia. Espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.